Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia, em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 144, estamos no período da realeza e vamos ouvir primeiro livro dos Reis 2, segundo livro das Crónicas 2 e 3 e Salmo 62. Primeiro livro dos Reis 2. Os anos de David aproximavam-se da morte. Então deu a seu filho Salomão as ordens seguintes: Eu avanço pelo caminho por onde vai toda a gente. Tem coragem e sê um homem. Observa os mandamentos do Senhor, teu Deus, andando nos seus caminhos, guardando as suas leis, seus preceitos, seus costumes e exigências, conforme está escrito na lei de Moisés. Assim terás êxito em todos os teus planos e ações. Assim o Senhor fará cumprir a sua palavra que me dirigiu quando disse: Se os teus filhos velarem pela sua conduta e andarem na minha presença com lealdade, com todo o seu coração e toda a sua alma, então sim, jamais algum dos teus filhos deixará de se sentar sobre o trono de Israel. De resto, tu bem sabes o que me fez Joabe, o filho de Seruiá, o que ele fez a ambos os chefes dos exércitos de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amassá, filho de Jeter. Matou-os e verteu em tempo de paz o sangue da guerra. Pôs o sangue da guerra na cintura dos seus rins e nas sandálias dos teus pés. Farás segundo a tua sabedoria. Não deixes a sua velhice descer à paz do túmulo. Para com os filhos de Barzilai de Gileade, porém, terás misericórdia. Sejam eles como quem come à tua mesa, pois eles acorreram em meu auxílio quando eu fugia da face de Absalão, teu irmão. Contigo está também Shimei, filho de Gerá, benjaminita de Baurim. É certo que ele me amaldiçoou com veemência no dia da minha partida para Maanaim. Mas como desceu ao meu encontro junto ao Jordão, jurei-lhe pelo Senhor, dizendo: Não te farei morrer à espada. Agora, porém, não o deverás deixar impune. Tu és um homem sábio. Sabes muito bem o que lhe has de fazer. Farás descer ao túmulo a sua velhice tingida de sangue. David morreu, juntando-se a seus pais, e foi sepultado na cidade de David. A duração do reinado de David sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebron reinou 7 anos e em Jerusalém 33. Salomão sentou-se no trono de David, seu pai, e o seu reinado consolidou-se enormemente. Adonias, filho de Agite, foi ter com Betsabé, mãe de Salomão, que lhe disse: É de paz a tua vinda? Respondeu: Sim, de paz. Disse ele: Tenho uma palavra a dizer-te. Fala, disse ela. E disse: Tu sabes que a realeza me pertencia e que todo Israel pôs os olhos em mim para eu reinar. Ora, acontece que a realeza se afastou de mim para meu irmão e foi para ele por vontade do Senhor. Por agora tenho só um pedido a fazer-te. Não me rejeites. Ela disse-lhe: Fala. Então ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão que não há de repelir a tua face, que ele me dê por esposa a Abisag, a Shunamita. Betsabé disse então: Está bem, eu mesmo vou falar ao rei a teu respeito. Betsabé foi, pois, ter com o rei Salomão para lhe falar sobre Adonias, e o rei levantou-se e veio ao seu encontro, prostrando-se diante dela. Sentou-se no seu trono e mandou trazer um trono para a mãe do rei. Ela sentou-se à sua direita. Disse-lhe ela: Tenho uma pequena pergunta a fazer-te. Não me rejeites. Então disse ela: Poder-se-ia dar a Abisag, a Shunamita, a teu irmão como esposa? O rei Salomão respondeu à sua mãe, dizendo: Por que razão me pedis a Abisag, a Shunamita, para Adonias? Pede também para ele a realeza, pois que é irmão mais velho do que eu. Para ele e também para o sacerdote Abiatar, para Joabe, o filho de Seruiá. O rei Salomão jurou então pelo Senhor, dizendo: Que Deus me castigue severamente, se não foi para sua morte que Adonias disse estas palavras. E agora, pela vida do Senhor, que me robusteceu e me fez sentar no trono de David, meu pai, e me estabeleceu uma casa como prometera,
hoje mesmo Adonias será morto. Então o rei Salomão enviou Benaías, filho de Joiadá. Ele lançou-se violentamente sobre Adonias, que morreu. Ao sacerdote Abiatar, o rei disse: Vai para Anatote, para a tua propriedade, pois tu és um homem digno de morte. Hoje não te mando matar, porque tu transportaste a arca do Senhor Deus diante do meu pai David e porque suportaste tudo o que meu pai suportou. Salomão destituiu Abiatar da sua função de sacerdote do Senhor para cumprir a palavra do Senhor que ele tinha pronunciado contra a casa de Eli em Siló. A notícia chegou a Joabe, pois Joabe era partidário de Adonias, mas não de Absalão. Então Joabe refugiou-se no santuário do Senhor e agarrou-se às hastes do altar. Disseram, pois, ao rei Salomão: Joabe refugiou-se no santuário do Senhor e está ao lado do altar. Foi então que Salomão enviou Benaías, filho de Joiadá, dizendo-lhe: Vai, lança-te sobre ele. Benaías foi ao santuário do Senhor e disse a Joabe: Assim falou o rei: Sai daí. E ele respondeu: Não, prefiro morrer aqui. Então Benaías foi ter com o rei para lhe contar o caso, informando-o sobre o modo como Joabe tinha falado e respondido. O rei disse-lhe: Faz como ele te disse. Lança-te sobre ele e depois enterra-o. Afastarás de mim e da casa de meu pai o sangue derramado sem motivo por Joabe. O Senhor fez cair o seu sangue sobre a sua cabeça, pois ele lançou-se contra 2 homens mais justos e mais honestos do que ele. Matou-os cruelmente à espada, sem meu pai ser sabedor. Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amassá, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Que o sangue deles caia para sempre sobre a sua cabeça e sobre a dos seus descendentes. Para David, porém, para a sua descendência, para a sua casa e seu trono, haverá eternamente a paz da parte do Senhor. Então Benaías, filho de Joiadá, partiu, lançou-se sobre Joabe e matou-o. Foi sepultado em sua casa no deserto. O rei colocou à frente do exército no lugar dele Benaías, filho de Joiadá, e no lugar de Abiatá colocou o sacerdote Sadoc. O rei mandou um emissário convocar Shimei e disse-lhe: Constrói para ti uma casa em Jerusalém e fica lá. Não saias de lá, seja para onde for. No dia em que tu saíres e transpuseres a torrente do Cedron, saberás, sem sombra de dúvida, que vais morrer impreterivelmente. O teu sangue cairá sobre a tua cabeça. Shimei disse então ao rei: Boas palavras. Conforme as proferiu o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Shimei ficou a residir em Jerusalém por muitos anos. Ao fim de 3 anos, 2 servos fugiram de junto de Shimei para Aquis, filho de Maacá, rei de Gate. Comunicaram isto a Shimei, dizendo: Eis que os teus servos estão em Gate. Shimei levantou-se, montou no seu burro e subiu a Gate. Foi ter com Aquis em busca dos seus servos. Contaram a Salomão que Shimei tinha subido de Jerusalém a Gate e que regressara de lá. O rei mandou, pois, vir Shimei à sua presença e disse-lhe: Não te fiz jurar eu pelo Senhor e não te adverti dizendo: No dia em que tu saíres e partires para onde quer que seja, fica sabendo que terás de morrer? E não me respondeste tu, boas palavras as que te ouvi? Então, por que é que não guardaste o juramento feito ao Senhor, nem a ordem que eu te dei? Então o rei disse a Shimei: Tu conheces muito bem e o teu coração intui todo o mal que fizeste a David, meu pai. E o Senhor fez cair a tua maldade sobre a tua cabeça. O rei Salomão, porém, será abençoado e o trono de David será consolidado para sempre aos olhos do Senhor. O rei deu ordem a Benaías, filho de Joiadá, que saiu, lançou-se sobre Shimei e matou-o. Deste modo, a realeza ficou consolidada nas mãos de Salomão. Segundo livro das Crônicas 2. Destinou para isso 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na montanha e 3.600 capatazes. Mandou também dizer a Hiram, filho de Tiro: Faz comigo o mesmo que fizeste com meu pai David, a quem enviaste cedros para ele construir um palácio para sua habitação. Eis que quero edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus e consagrar-lhe para queimar incenso e aromas diante dele, apresentar-lhe continuamente os pães da oferenda e oferecer-lhe holocaustos de manhã e à tarde, aos sábados, nas luas novas e nas festas do Senhor nosso Deus. Isto será uma lei para sempre em Israel. O templo que vou construir deve ser grande,
pois o nosso Deus é maior que todos os deuses. Mas quem será capaz de lhe construir uma casa digna dele, se o céu e os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe construir uma casa, se não posso fazer outra coisa senão queimar incenso diante dele? Envia-me, pois, um homem experiente no trabalho do ouro, da prata, do bronze, do ferro, da púrpura, do carmim e do violeta. Um homem que entenda suficientemente de escultura para dirigir os artífices de Judá e de Jerusalém, que estão junto de mim e que meu pai David reuniu. Manda-me também do Líbano madeira de cedro, cipreste e sândalo, pois sei que os teus servos são peritos no corte da madeira do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, a fim de me preparar madeira em grande quantidade, pois o templo que vou construir será grande e magnífico. E eis que darei aos teus servos que vão cortar a madeira 20.000 coros de trigo, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hiram, rei de Tiro, respondeu a Salomão por escrito: É porque ama o seu povo que o Senhor te constituiu rei sobre ele. Hiram disse ainda: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei David um filho sábio, inteligente e prudente, que vai construir um templo ao Senhor e um palácio para a sua realeza. Envio-te, portanto, um homem hábil e entendido, Huram-Abi, filho de uma mulher da tribo de Dan e de um pai de Tiro. Sabe trabalhar o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a pedra, a madeira, a púrpura escarlate e violeta, o linho fino e o carmim. Sabe fazer toda a espécie de esculturas e elaborar qualquer plano que se lhe confie. Trabalhará com os teus artífices e com os do meu senhor David, teu pai. O trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou o meu senhor, mande-os aos teus servos. Nós cortaremos a madeira do Líbano, tanta quanta precisares, e enviar-te-emos por mar, em jangadas até Javá. Tu as levarás para Jerusalém. Salomão fez o recenseamento de todos os estrangeiros que habitavam no território de Israel, depois da contagem feita antes por seu pai David. E contaram-se 153.600. De entre eles, designou 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na montanha e 3.600 capatazes para vigiarem os trabalhadores. Segundo livro das Crônicas, 3. Salomão começou, pois, a construção do templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor tinha aparecido a David, seu pai, no lugar por este preparado na eira de Ornan, o Jebuseu. Começou a edificá-lo no 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Os alicerces feitos por Salomão para a construção do templo de Deus tinham 60 côvados de comprimento, segundo a antiga medida, e 20 côvados de largura. O comprimento do pórtico, que se achava no frontispício e que correspondia à largura do templo, tinha 20 côvados e uma altura de 120 côvados. Salomão revestiu-o por dentro de ouro puro. A sala grande foi forrada com madeira de cipreste, guarnecida de ouro puro e com palmeiras e pequenas correntes esculpidas. Adornou esta sala com pedras preciosas. O ouro era ouro de Parvim. O rei revestiu a sala de ouro, as traves, os umbrais, as paredes e as portas. Mandou também esculpir querubins nas paredes. Construiu igualmente a sala do Santo dos Santos, cujo comprimento, no sentido da largura do templo, era de 20 côvados e a largura de 20 côvados. O valor do ouro fino de que o revestiu era de 600 talentos. Até os pregos eram de ouro e pesavam 50 siclos cada um. Revestiu igualmente os tetos de ouro. Mandou esculpir 2 querubins revestidos de ouro para o interior do Santo dos Santos. O comprimento das suas asas era de 20 côvados. Uma asa com 5 côvados tocava a parede do templo. A outra asa, com 5 côvados, tocava a asa do outro querubim. Da mesma forma, a asa do segundo querubim, com 5 côvados, tocava na parede, e a outra asa, com 5 côvados, tocava na asa do primeiro. Assim, as asas dos querubins estendiam-se por 20 côvados. Estavam de pé, com o rosto voltado para o interior do templo. O rei mandou fazer um véu de púrpura, violeta, carmim e linho fino, bordado com querubins. Diante do templo levantou 2 colunas. Tinham 35 côvados de altura, cada uma com um capitel de 5 côvados no alto. Fez pequenas correntes, como as do santuário, colocadas nos capitéis das colunas, nas quais estavam entrelaçadas 100 romãs. Levantou as colunas, uma à direita e outra à esquerda da fachada do templo.
Chamou Jaquim à da direita e Boaz à da esquerda. Salmo 62. Ao diretor do coro, para Jedutun. Salmo de David. Só em Deus descansa a minha alma, dele vem a minha salvação. Só ele é o meu refúgio e a minha salvação, a minha fortaleza. Jamais serei abalado. Até quando atacareis um homem, todos vós, com o intuito de o matar, como se fosse uma parede a desmoronar-se ou um muro em ruínas? Planeiam derrubá-lo do seu posto, comprazem-se na mentira. Abençoam com a boca, mas amaldiçoam com o coração. Só em Deus descansa a minha alma, dele vem a minha esperança. Só ele é o meu refúgio e salvação, a minha fortaleza. Jamais serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Ele é o meu rochedo seguro e o meu refúgio. Confiai nele, ó povos, em todo o tempo. Desafogai nele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Na verdade, os homens são como um sopro de vento, e uma mentira os seres humanos. Postos na balança, logo vêm acima. Todos juntos são mais leves do que um sopro. Não confieis na violência, nem confieis no que roubais. Se as vossas riquezas crescerem, não lhes entregueis o coração. Mais que uma vez eu ouvi a palavra que Deus disse: a Deus pertence o poder. A ti, Senhor, pertence a bondade, pois tu recompensas cada um segundo as suas obras. Olá a todos, bom dia, que alegria é estarmos aqui mais uma vez, ou boa tarde, ou boa noite. Estás com o Padre Pedro Figueiredo e é um gosto acompanhar-te nesta caminhada de escuta e de acolhimento da Palavra de Deus. Hoje chegamos a um momento de viragem na história de Israel, a transição de David para Salomão. O fim de uma era e o início da construção da casa do Senhor. Até podemos chamar este episódio, entre conselhos e exemplos, o legado de David e a glória do templo. Vamos ver porquê. É porque nas leituras de hoje assistimos aos últimos momentos de David. Ele deixa a Salomão não apenas o trono, mas a missão de estabilizar o reino, lidando com figuras como Joabe e Semei, para que a paz seja estabelecida. Depois, vemos Salomão a assumir o comando e a lançar as bases para o grande projeto do seu reinado. Qual é? Já sabemos, este vai ser o homem da construção do templo. Sim, aquele templo que nós vemos os judeus ainda hoje lamentarem-se junto ao muro, o muro das lamentações, porque era tão belo, porque era tão adornado, porque foi feito segundo aquilo que estava designado na Sagrada Escritura e porque é onde o povo de Deus sempre rezou desde o reinado de Salomão até a sua destruição. Por isso a construção no Monte Moriá, em Jerusalém, é o momento em que a promessa feita a David começa a ganhar forma, através especialmente da construção pedra sobre pedra, mas acima de tudo, ter sido adornado com ouro. Olha, o sumo daquilo que nós hoje escutamos é o seguinte. Há aqui dois pormenores teológicos fascinantes e, em primeiro, devemos olhar para o papel da rainha-mãe, Gebirá. No capítulo 2 do livro dos Reis, que estamos a escutar, quando Betsabé entra na presença do seu filho Salomão, ele levanta-se, inclina-se diante dela e coloca um trono à sua direita. No antigo Israel, a rainha era a mãe do rei, porque este tinha muitas esposas, mas tinha quantas mães? Uma só. E este é o fundamento bíblico da nossa honra à Virgem Santa Maria, a Nossa Senhora. Está à direita do rei Jesus. A segunda curiosidade é sobre o sítio do templo, o local do templo. Ele é o monte, exatamente, Moriá, muito bem dito. É o mesmo lugar, o Monte Moriá, onde Abraão foi provado na sua fé com Isaac. Sim, lembras-te do episódio em que ele sobe e está disponível para dar o seu próprio filho, como uma imagem já de Deus Pai, que dá o seu próprio filho Jesus. E depois Deus providencia um cordeiro, não é? No nosso caso e no caso de Jesus, Deus providencia o seu próprio filho. Não põe um cordeiro a substituir, como fez na sua infinita bondade com Abraão e o seu filho Isaac. É impressionante o amor de Deus por nós, impressionante. Deus então revela-nos
que o lugar do sacrifício e da prova é agora o lugar da sua presença constante e da adoração. É uma lição de vida muito forte. Nas palavras de David, ele dá conselhos magníficos e diz: sê forte, porta-te como um homem e guarda as leis do teu Deus. Mas há aqui um alerta. Os filhos prestam mais atenção ao exemplo que damos do que aos conselhos que proferimos, do que aos conselhos que dizemos, oferecemos. David, esse foi um homem segundo o coração de Deus, mas o seu exemplo familiar foi por vezes de um pai distante, de um coração dividido. Salomão acabou por seguir o quê? O exemplo das falhas do pai. Salomão é um filho ferido por um pai pecador. As falhas de David são mais fortes do que os seus bons conselhos. Quer dizer, David deixa-nos o livro dos Salmos. A tradição, não foi exatamente só David, mas a tradição diz que há uma inspiração grande neste reino. Este homem há uma sabedoria espetacular e Salomão pede também essa sabedoria. A sabedoria não é tudo, não é? Os exemplos não são tudo, o conselho não são tudo, estudar não é tudo. O mais importante é sermos obedientes a Deus. Repara, por isso é que o Evangelho é dos pequeninos, por isso é que o reino de Deus, desculpa, não é o Evangelho, é o reino de Deus, é das crianças, não é? Porque as crianças, ainda que possam ser desobedientes, mas são mais obedientes. As crianças, a maior parte delas não pensa por si próprias, não é? Isto é muito importante para nós. Fica-nos uma pergunta a partir desta leitura de hoje. O que é que a minha vida está a pregar? Assim, se David, aquilo que dizia a vida de David era o seu pecado, era a sua falha, era a sua fragilidade, o que é que a minha vida está a dizer aos outros? Será que o meu exemplo mostra um coração que, como diz o Salmo 62, descansa apenas em Deus? O meu coração descansa só em Deus? Ou o meu coração é um coração dividido pelas seguranças do mundo? Por isso hoje não te fiques apenas pelas boas palavras ou pelas grandes sabedorias ou pelas grandes teologias. Hoje pede ao Senhor a graça de um coração íntegro. Eu estou-me a lembrar que os nutricionistas dizem que nós não podemos comer farinha não sei o quê, o melhor pão é o pão de farinha integral. O nosso coração não pode ser um coração despedaçado, não é? Aquela coisa da guerra aos pedaços. Nós precisamos de um coração íntegro, assim como comemos as coisas integrais, não é? Whole foods hoje em dia. O Senhor também quer que o nosso coração seja íntegro para ser alimento para os outros. Percebes? Que a tua vida seja o primeiro templo onde Deus habita verdadeiramente. Reza comigo. Senhor, que o meu exemplo hoje fale mais alto do que as minhas palavras. Senhor, que em tudo o que eu fizer hoje, a minha alma descanse em paz e apenas em Ti. Amém. Então, meus queridos irmãos e amigos, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O templo está finalmente em construção. Um abraço em Cristo. Até amanhã.